Muito bem, nós continuamos a nossa série de palestras e gostaríamos hoje de concluir o ciclo da teologia do corpo do Papa João Paulo II, não é? Na nossa palestra passada, não sei se vocês se recordam, nós falamos da grande diferença que existe entre tratar o nosso corpo como um ícone, um sinal de Deus, e tratá-lo como um ídolo. Não é? É como ficar fechado nesse mundo, transformar as criaturas, na verdade, em deuses, idolatria. Então, essa é a realidade que deve ser evitada. E que o matrimônio, exatamente por ele ser um sacramento, ele é um sinal dessa realidade que é a união com Deus para a qual nós somos feitos. Vamos recordar, porque isso é importante, a intuição original do Papa João Paulo II. Por que a gente chama essa teologia do corpo de teologia do corpo do Papa João Paulo II? O que é que tem de, digamos assim, original nele? Qual foi vamos usar uma linguagem popular, qual foi a sacada, né, que o Papa João Paulo II teve, que a gente tem que dizer, não, isso aqui é ele. Foi ele quem teve essa intuição. A intuição do Papa João Paulo II é que, como o livro do Gênesis nos diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus, o Papa João Paulo II diz que isto é realidade, isto é verdade, mas não é o homem sozinho que é a imagem e semelhança de Deus. É o homem e a mulher que são imagem e semelhança de Deus. E que, portanto, essa imagem e semelhança de Deus, de alguma forma, está inscrita também na nossa sexualidade. Por quê? Vejam que isso só é possível a gente pensar isso sendo cristãos. Os judeus, vocês sabem que os judeus creem naquela parte da Sagrada Escritura que nós chamamos de Antigo Testamento. O livro do Gênesis faz parte da Torá, faz parte da lei revelada por Deus. Então, os judeus também creem no livro do Gênesis, quando o livro do Gênesis diz que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Só que tem um problema. Para os judeus, Deus é não somente único, para os judeus, Deus é sozinho. Para eles, só existe um Deus, e esse Deus não é trindade. Para nós cristãos, não. Para nós cristãos, Deus é trindade de amor. Isso quer dizer que Deus, ele não é uma pessoa independente que vive sem ninguém. Deus é três pessoas. E Deus vive numa comunhão eterna de amor. Pois bem, uma vez que eu estou no Novo Testamento e eu sei que Deus é uma comunhão eterna de amor, o que é que isso que foi revelado por Jesus no Novo Testamento pode iluminar de forma mais profunda aquilo que foi revelado no Antigo Testamento? Então, não sei se deu para entender. No Antigo Testamento, Deus disse que o homem é a imagem e semelhança dele. Mas quando, de repente, no Novo Testamento, Deus vai e revela algo que ele não tinha revelado antes, revela que ele, Deus, é uma comunhão de amor, o homem, que é a imagem e semelhança de Deus, adquiriu um novo significado. Isso fala alguma coisa de diferente a respeito do homem. Está entendendo? Isso diz algo de nós. Diz algo de nós o fato de Deus ser comunhão de amor.
Diz algo de nós o fato de que Deus é uma trindade de 3 pessoas que se amam. Então vejam como acontece aqui aquele princípio teológico que é clássico, né? Que o Antigo Testamento, na verdade, já continha o Novo de forma escondida. E que no Novo Testamento, o Antigo revela quem ele era. É como se o Antigo Testamento fosse uma semente, algo em potência, uma flor em botão, que já era flor, mas a gente não sabia da beleza dela, até que finalmente ela floresce no Novo Testamento. Aí a gente olha para trás e diz, puxa vida, olha só, ela sempre foi essa beleza, só que a gente não sabia. Entendeu? Quando a flor finalmente se revela, a gente pode olhar para trás. Vamos supor, você pega uma moça que na sua adolescência, não é, se revela muito bela. Quando você olha para as fotos dela na infância, você começa a olhar para aquelas fotos de uma forma diferente, né, daquilo que ela era quando você simplesmente só conhecia a realidade da infância. Quando você só conhecia a infância, você não sabia quem viria a ser aquela menina. Não é? E aqui a coisa que estava escondida se revela. Então, assim também é o mistério, a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. O Papa João Paulo II vê que uma coisa é você dizer que o homem é a imagem e semelhança de Deus, sabendo que Deus é um só, solitário, eternamente sozinho, uma solidão eterna. Outra coisa é você dizer que o homem é a imagem e semelhança de Deus, sabendo que Deus é uma eterna celebração de amor. Dá para entender? Entende? Então a coisa fica bem diferente. Quando, então, a gente no Novo Testamento enxerga que Deus é amor, nós olhamos para trás e então vemos que lá no livro do Gênesis já estava de alguma forma escondido isso. É evidente que não dá para ninguém adivinhar. Só ficou claro quando se revelou. Mas no livro do Gênesis já estava de alguma forma escondido. A gente olha lá para trás e diz que Deus fez o homem à imagem e semelhança de Deus, que ele, homem e mulher, os criou. Ah, homem e mulher os criou, quer dizer que então, homem e mulher é que é a imagem e semelhança, diz o Papa João Paulo II. Então, o que é que nós temos inscrito em nós? Nós temos escrito na nossa carne, no nosso corpo, que nós somos incompletos. Que o nosso corpo não se compreende sem o corpo do outro gênero. O corpo masculino não se entende sem o corpo feminino, e o corpo feminino não se entende sem o corpo masculino. Não é? Não tem sentido eu falar do órgão genital masculino se não existe um órgão genital feminino. Não tem sentido eu falar do gameta masculino, que é o espermatozoide, se não existe um gameta feminino, que é o óvulo. Uma coisa pede a outra. As duas coisas combinam. Ok? Então isso mostra que o ser humano, de forma bem concreta, porque quando a gente fala de corpo, gente, não estamos falando de uma ideologia, estamos falando de algo concreto, sólido, real, palpável, constatável. Quando nós falamos de corpo, nós estamos falando de relacionalidade, de algo que o homem está vendo aí, que tem uma relacionalidade. Agora, se nós, além de olharmos para o corpo, olharmos para dentro do nosso coração, e isso faz parte da intuição
básica do Papa João Paulo II, que é o método chamado em filosofia de método fenomenológico. O método fenomenológico, ele não olha somente o corpo lá fora, como os antigos gregos investigavam, né? Os antigos cientistas do passado, eles olhavam a natureza, o cosmos, e ali eles viam tudo. Pois bem, acontece que o homem moderno, depois de Descartes, no século XVII, o homem moderno não consegue pensar as coisas só o objeto lá fora. A gente tem que pensar também a partir do sujeito, né? Então, isso aqui é só um ganchinho de filosofia para quem tem curiosidade por filosofia. Você não precisa entender muito o que é que eu estou dizendo aqui. Isso que eu vou dizer agora é só uma porta que eu estou abrindo rapidinho para você olhar o que tem lá dentro e fechar logo. Eu não vou entrar nesse campo, tá? Mas para vocês entenderem que a partir da filosofia moderna de Descartes, o homem não consegue pensar o mundo sem antes pensar a si mesmo, pensar o sujeito, né? Por quê? Porque Descartes tem aquela famosa história do cogito, quer dizer, penso, logo existo. Não sei se já ouviram falar essa frase, se isso soa, né, no ouvido de vocês de alguma forma. Né? Descartes, ele começa a pensar as coisas duvidando do que ele vê. E isso é típico do homem moderno. O homem moderno duvida de tudo. Você diz uma coisa para a pessoa diz, será? Né? Nós somos filhos da crítica, da dúvida, céticos. Por quê? Somos filhos de Descartes, de alguma forma. Descartes, quando ele começa a olhar o mundo, ele começa a duvidar que o mundo existe. Será que o mundo existe? Não sei. Aí ele vai e duvida mais ainda. Será que eu existo? Aí ele pensa assim, bom, eu estou duvidando. A dúvida é um pensamento, né? Eu estou aqui pensando comigo mesmo, estou duvidando se eu existo. Ora, o que pensa, existe. Penso, logo eu existo. Então essa é a primeira certeza, eu existo. Né? Penso, logo existo. Cogito ergo sum. Esse é o ponto de partida. Aí a partir daí Descartes tenta, né, falar das verdades que estão lá fora no mundo, fazer ciência. Mas o problema de Descartes é o seguinte, ele duvidou tanto que não ficou preso dentro de si mesmo. No século XX, um filósofo chamado Edmund Husserl, né? Husserl se escreve H-U-S-S-E-R-L. Esse Edmund Husserl, esse filósofo, ele então percebeu esse método da fenomenologia. O que é o método da fenomenologia? O método da fenomenologia é um método de investigação das coisas, onde você começa a olhar as coisas que estão lá fora, mas não como coisas que estão lá fora, mas como uma realidade que está lá fora, que tem ressonâncias dentro de mim. É o que chama-se de fenômeno. Ou seja, eu estou aqui vendo uma cadeira. Essa cadeira existe lá fora? Eu não sei se ela existe, mas eu estou tendo a experiência do fenômeno de uma cadeira. Entende? No meu cérebro tem uma imagem de cadeira, eu estou vendo. Então é a partir disso que ele começa a refletir. Bom, então isso é só um breve gancho filosófico, só para vocês entenderem que por trás de João Paulo II não tem só um catequeta, mas tem um filósofo profundo. Né? A gente até poderia dizer o seguinte, que assim como Bento XVI é um papa teólogo, João Paulo II é, na verdade, um papa filósofo. O campo intelectual onde ele mais se interessa é nas questões filosóficas.
para não ser injusto com João Paulo II, deveríamos acrescentar também que, além de filósofo, ele é místico. Não é? Mas, o que nos interessa aqui é exatamente ver que existe uma profunda intuição filosófica por trás. E qual é a intuição filosófica por trás? É a seguinte. O que é que isso tem a ver com o que nós estávamos falando? Eu não somente vejo, olhando o corpo humano, que eu sou incompleto, como também, pela experiência interna no meu coração, ou seja, o sujeito investigando a si mesmo, eu olhando dentro de mim, eu consigo constatar, sem sombra de dúvida, essa incompletude. Entende? Não é somente um dado material que eu sou incompleto, mas é um dado, vamos usar a palavra, existencial. Eu me experimento incompleto. Hoje é dia de Santo Agostinho. Senhor, fizeste-nos para vós e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em vós. Ou seja, esse cor inquietum, esse coração que não se sacia com nenhuma realidade desse mundo, não é? Isso está em nós. Outro dia o Francisco estava me chamando a atenção para todo um aspecto da mística a respeito da Virgem Maria que eu sinceramente desconhecia, não é? Toda essa questão da soledade da Virgem Maria. Ou seja, uma vez que Jesus subiu aos céus, a Virgem Maria viveu no seu coração essa profunda saudade, poderíamos dizer em linguagem brasileira, né? Essa soledade, essa solidão, se você quiser usar a palavra, essa falta de Jesus. Ela, uma vez que Jesus subiu aos céus, vivia mais no céu do que na terra. Porque vivia mais para um encontro novamente com Ele do que qualquer outra coisa. Pois bem, isso que a Virgem Santíssima viveu no seu coração, vivemos todos nós, embora misturados com nossos pecados, né? Entende? Vivemos todos nós, embora essa realidade está bem soterrada debaixo de uma multidão de pecados, desordens, carências e problemas. Mas nós somos capazes de, dentro de nós, tocar com a mão, por assim dizer metaforicamente, essa falta. Nós somos incompletos. E é exatamente aqui que entra o tema do celibato, a respeito do qual nós queremos falar hoje. Isso aqui foi uma recapitulação e uma introdução para entrar nesse tema do celibato. Se o nosso corpo é incompleto, se eu, homem, ser humano do sexo masculino, varão, olho para o meu corpo e vejo que ele é incompleto, e que o corpo de um homem pede o corpo de uma mulher, como é então que se explica a realidade do celibato? Ou seja, a igreja, ao viver o celibato, não está vivendo algo exatamente contra esse projeto originário de Deus? Não está vivendo algo completamente incoerente com o que nós estamos dizendo? Com essa necessidade de relacionalidade? Pois bem, não, e a razão é a seguinte. As duas vocações, a vocação para o matrimônio e a vocação para o celibato, elas se completam de tal forma que
Veja só. O casal, imaginemos essa cena aqui. O padre está abençoando as núpcias de um casal. Ele vive o celibato. Os dois estão entrando dentro da vocação matrimonial. O que é que o casal está dizendo para o padre e o que é que o padre está dizendo para o casal com a vida? Tá? Não com a boca. Nós sabemos as palavras que eles trocam durante a celebração do matrimônio. Mas o que é que o padre celibatário está dizendo para o casal e o que é que o casal está dizendo para o padre? Com a vida. O casal está dizendo para o padre o seguinte: Padre, nós fomos feitos para uma união, uma comunhão de amor no céu com Deus. Ou seja, o que é o sacramento do matrimônio? O casamento de Adão e Eva, lá na primeira página do Gênesis, nós já falamos isso inúmeras vezes. O casamento de Adão e Eva, na primeira página do Gênesis, aponta para o casamento do Cordeiro, para as núpcias do Cordeiro, na última página da Bíblia, no Apocalipse. Então quer dizer que a união do homem e da mulher, para que ela não seja ídolo, mas seja ícone, nós vimos na palestra passada, ela precisa ser sacramento, precisa ser sinal visível de uma realidade invisível, uma janela aberta para o infinito, uma janela aberta para essa comunhão eterna de amor. Então o casal, com a vida deles, com a entrega dos dois, não é? Quando o casal, na celebração do matrimônio, troca o beijo nupcial, não é? Quando o padre diz assim, agora pode beijar a sua esposa. O que é aquele beijo? Aquele beijo é um sinal público da união física que acontecerá privadamente quando eles consumarem o matrimônio. No ato conjugal, no ato sexual dos dois. Algumas pessoas meio puritanas acham que aquilo está fora de lugar. Imagina, né? Um beijo apaixonado ali na frente do altar. Como que pode, né? É claro que deveria ser um beijo casto, né? A gente supõe que não vai ser um beijo de novela daqueles que dura meia hora, não é? Mas é o beijo do marido e da mulher. É o beijo do esposo e da esposa, que é ali diante da Assembleia dos Fiéis, diante de Deus, diante do altar de Deus, é algo que diz a união que haverá entre os dois. Muito bem. Isso que está sendo vivido ali, na união dos dois, isso que é vivido no dia a dia, na união matrimonial, na comunhão de vida dos dois, é somente um sinal da comunhão eterna, maravilhosa, que todos nós iremos viver com Deus no céu. É isto que o casal diz para o padre e diz para toda a igreja. É grande este mistério, né? Diz São Paulo aos Efésios, refiro-me a Cristo e à igreja. Muito bem. E o padre, o que é que ele diz? O padre vive o celibato. E ninguém se iluda de que o celibato não é solidão. Quem escolheu o celibato como caminho de vida, escolheu um caminho de solidão. Tá? Se você quer ser celibatário, se você quer ser celibatária, saiba, meu irmãozinho, você vai ter que amargar um belo bocado de solidão na sua vida. Não tem jeito. Não tem jeito. Faz parte do sacrifício do celibato. Mas este coração
solitário do celibatário diz para os casais qual é a nossa condição nesse mundo. A nossa condição nesse mundo é esta: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Se você, marido, acha que vai conseguir saciar o seu coração reclinando a cabeça na sua esposa, você está redondamente enganado. Se você, esposa, acha que você vai conseguir saciar seu coração com seu marido, você está enganado. O padre é com o seu celibato, a religiosa é com o seu voto de castidade, uma vida que fala. Ou seja, é uma profecia encarnada. Está entendendo? Exatamente porque aquele corpo do celibatário é um corpo, aspas, incompleto, ele é uma profecia da incompletude de todo ser humano nessa vida. Quantas vezes, eu já tenho 18 anos de padre, alguns quilômetros de confissão, quantas vezes eu atendi casais reclamando da solidão que vivem nos seus casamentos. Não é? Por quê? Por várias razões, seja como for, é uma coisa que o pessoal solteiro muitas vezes não tem ideia do que seja. Por quê? Porque o solteiro, ele sonha, ele deseja o casamento e pensa que quando ele se casar estão resolvidos todos os problemas afetivos e sexuais da sua existência. Não é? Como é trágico a gente ver que muitas vezes, muitíssimas vezes, é exatamente o contrário. É só se casar e o sujeito começa uma tal inquietação, não é? Quantos e quantas pessoas casados têm problema de masturbação, têm problema de pornografia, têm problema de adultério. Por quê? Porque entraram no casamento com a ilusão de que o casamento iria saciar o seu coração. Estão insatisfeitos e querem agora a todo custo saciar. Claro. Ah, minha mulher não está dando conta. O famoso ditado, né, que infelizmente é tristemente popular entre os homens, que quando o homem não encontra em casa o que ele deseja, ele vai procurar fora. Todo mundo já ouviu essa frase saindo da boca de alguém, né? Então, a mulher tem que, de alguma forma, se desdobrar para saciar, porque senão ele vai procurar fora. Veja, gente, isso, como toda mentira do diabo, tem aspectos de verdade. Tem aspectos de verdade. Mas é profundamente mentiroso no sentido que a mulher não saciará o homem jamais. E o homem não saciará a mulher jamais. Não é? Uma outra coisa que é típica da psicanálise, um dos grandes problemas que a psicanálise procura resolver é exatamente essa pergunta: o que é que a mulher quer? Porque não parece que se substancie em nada de real. Por quê? Porque as mulheres vão à clínica, ao consultório do psicanalista e reclamam de sexo insatisfatório. Aí quando elas começam a ter um sexo satisfatório, elas dizem que não era aquilo que elas queriam. Elas queriam afeto.
Aí o marido dá afeto e ela diz, não, eu não queria isso, eu queria estabilidade de vida e segurança, porque ele trabalha e não me dá segurança no emprego, com o emprego dele. Aí ele dá isso para ela diz, não, mas é que ele não dá carinho para os filhos. Ele deveria ser um pai melhor. Aí ele começa a ser um pai melhor, aí ela cria um outro problema, ou seja, nunca a mulher está satisfeita. Nunca a mulher está satisfeita. Então a pergunta psicanalítica básica é essa: o que é que a mulher quer? Os cristãos sabem o que a mulher quer. Quer Deus. Entende? Que é também o que os homens querem. Só que os homens são trouxas suficientes de ficar a vida inteira tentando resolver o problema com sexo. Eles acham que é um problema de endereço. Entende? Eles tentam com uma. Ah, não funcionou. É a mulher errada. Descarta e pega outra. E fica trocando de endereço. As mulheres ficam trocando de objeto de desejo. Mas ninguém sabe expressar o que é aquele desejo. O que é que todo mundo deseja. Né? Em clínica lacaniana, é o desejo do falo. Né? Falo, para Lacan, não é o órgão genital masculino, mas é o símbolo daquilo que se deseja e que não se alcança. Né? Nós cristãos diríamos, é o ídolo, é a criatura que pretende tomar o lugar de Deus, mas que não dá conta e por isso frustra sempre. Quando você quer colocar uma criatura no lugar de Deus, realmente não vai funcionar. Estão entendendo? Então, vejam só. O celibatário é uma profecia encarnada. O que quer dizer essa profecia encarnada? Primeiro, é evidente que nós estamos aqui numa realidade transitória. Não é? Assim como a união entre o homem e a mulher no sacramento do matrimônio é uma realidade transitória, Jesus diz assim que no céu não vai ter casamento. Ah, padre, não vai ter esse casamento no céu e o meu marido como é que fica? No céu você vai se unir ao seu marido de uma forma muito mais profunda do que o seu casamento jamais poderia realizar, porque você estará unido a Deus, né? Você estará unida a Deus e então nessa união com Deus você estará unida ao seu marido, à sua esposa, de uma forma muito mais profunda. Então, no céu não tem sacramento. No céu tem a realidade. No céu, não vai ter adoração do Santíssimo, gente. Entendeu? Não vai ter adoração do Santíssimo Sacramento no altar. Nós vamos ter a adoração de Deus face a face. Conheceremos como somos conhecidos, diz São Paulo. Entendeu? Lá se rasga o véu do templo e nós veremos face a face. Agora, assim como o sacramento do matrimônio é uma realidade transitória, também o celibato é uma realidade transitória, por quê? O celibato é exatamente esta realidade da consagração que espera a união final com Deus. Então, vamos analisar, por exemplo, um pequeno detalhe que eu não sei se vocês já perceberam dentro da liturgia da igreja. Se vocês forem ao missal romano, vocês irão notar no missal que não existe nenhuma celebração para a virgindade dos homens. Ou seja, tem lá a parte dos santos. Comum dos santos. Então tem lá os santos, tem a Virgem Maria, tem os apóstolos, não tem as apóstolas, né? Não. Tem os santos homens, as santas mulheres,
Tem os mártires e as mártires, mas não tem as virgens e os virgens. Não. Virgem é só mulher. Você pode ver, não é? Sei lá, a gente celebra Santa Inês, virgem e mártir. O título dela é esse, Virgem e Mártir. Ok? Mas você não diz São Paulo, Virgem e Mártir. Ou, sei lá, São Sebastião, Virgem e Mártir. É São Sebastião, Mártir, acabou. Entende? Por quê? Porque não existe nenhum santo que se celebre a virgindade, por uma razão muito simples. A virgindade é uma realidade física, biológica, que só as mulheres têm realmente. E os homens são uma analogia. O homem ele é virgem por analogia à mulher, mas quem é virgem mesmo é a mulher. Porque só as mulheres têm ímen. Homem não tem ímen. As mulheres têm fisicamente algo que comprova que elas não tiveram relações sexuais. Os homens não têm isso. Estão entendendo? Então, parece estranho, né? Enquanto as pessoas nos acusam, nós católicos, de sermos contra o corpo, o que a gente vê quando a gente realmente entra dentro da Igreja Católica é uma tal importância do corpo, onde nós, de forma alguma, desprezamos coisas do corpo que o mundo relativiza. Nós somos os únicos nesse planeta que ainda dão valor àquilo que o mundo já descartou. Que o mundo não dá importância nenhuma. Outro dia nós lemos, não é? Acho que foi ontem, o Evangelho das 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 eram imprudentes. Ontem, né? Muito bem. O que é que significa você falar que uma mulher do sexo feminino com corpo feminino é virgem e aguarda e espera? Dá para entender? Dá para entender como isso é concreto? Entende? A moça que é virgem, ela espera o esposo. Isso é bem concreto, bem real. É uma espera. Então, quando a gente considera isso, nós vemos, quando você vir, né, uma freirinha, uma monja consagrada, você sabe que está ali uma mulher que encarna uma profecia. Encarna uma profecia. Durante muito tempo, agora algumas congregações religiosas começaram a relativizar isso. Mas era uma regra muito clara das congregações religiosas, até alguns anos atrás. Era muito claro que uma menina que perdeu a virgindade não podia ser religiosa. Não podia ser virgem consagrada. Porque com o seu corpo ela não realizava essa profecia de aguardar o esposo. Entendem? Isso era algo que se dava um valor imenso. Agora, aqui não estou criticando a atitude de nenhuma congregação, se começaram a abrir as portas ou não. Entende? Não é isso. Se estão acolhendo ou não estão acolhendo pessoas, isso depende muito de cada congregação. Mas o que eu estou aqui valorizando é a realidade teológica
concreta da virgindade consagrada, onde ali, aquela mulher concretamente é, de forma encarnada, a virgem prudente que aguarda o esposo, que espera. A igreja realiza aquilo que está escrito no livro do Apocalipse. O Espírito e a esposa dizem, vem. Vem. Entendeu? Então isso que acontece no corpo, fisicamente, né, é aquilo que nós vemos também na alma. Na alma, nosso coração quer Deus. Citava para vocês a crítica de um psicólogo, um psicanalista, como sempre. O psicanalista leu o livro de uma monja carmelita e quando viu aquela monja carmelita falando do desejo da alma pelo amado, né? Que ela deseja o amado e ela espera o amado, etc, 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 etc. O psicólogo então chegou e disse, por que é que você não deixa de ser hipócrita e para de esconder a sua vontade de ter relações sexuais num desejo de Deus? Você, no fundo, o que você quer é ter relações sexuais. Se você tivesse um homem, não estava nada com essa bobagem mística de dizer, eu espero Deus, eu quero Deus, eu desejo Deus. Isso é hipocrisia. Mas aí, a carmelita respondeu. É exatamente o contrário. O que o mundo deseja é Deus. E mascara esse desejo na busca mentirosa por um sexo que nada diz. Entende? É aquilo que dizia Chesterton, né? Em cada homem que bate na porta de um bordel, existe um coração que está buscando Deus. É o que nós realmente queremos. Não é que o desejo sexual é o desejo verdadeiro e a gente, quando deseja Deus, isso é só um disfarce do desejo sexual. Não, é o contrário. O desejo sexual é algo que Deus colocou em nós para falar do desejo de infinito e de felicidade que nós temos na alma. Por quê? Porque nós somos insatisfeitos. É o cor inquietum de Agostinho. Então, aqui está a realidade da virgindade consagrada da mulher. Entende? Esta virgindade consagrada da mulher, ela deve ser vivida em toda a sua feminilidade pelas religiosas. Quando uma religiosa se consagra, ela tem duas realidades que ela precisa pôr em ato, realizar na sua vida. Número 1 é a sua vocação de ser esposa. E número 2, a sua vocação de ser mãe. A religiosa, ela é esposa. Sim. Por quê? Porque ela, sendo esposa de Cristo, ela é a encarnação da igreja esposa que aguarda o esposo. Estão entendendo? E a segunda coisa, está encarnando também a sua vocação de ser mãe. O que é que o corpo de uma religiosa diz para ela quando ela, todos os meses, me desculpem falar bem concretamente dessas coisas aqui, mas não adianta a gente ficar na teoria, nós estamos aqui falando de teologia do corpo, ou seja, o que é que o nosso corpo diz a respeito de Deus. Então,
o que é que o corpo de uma religiosa diz quando todos os meses ela, no seu ciclo menstrual, chega nos seus dias? O corpo dela diz: eu sou virgem, mas eu poderia ter sido mãe. Então esta religiosa precisa ter um coração de mãe. Precisa preparar um coração de mãe. E isso é tão verdadeiro na mulher. Isso é tão profundo na mulher. Porque é que desde criança as meninas brincam de boneca. Porque existe, está marcado no corpo e na alma da mulher que ela precisa ser mãe. E quando ela se consagra na vida religiosa, ela não vai frustrar essa vocação. Ela vai realizar essa vocação de outra forma. Porque mãe é uma realidade muito mais espiritual do que física. Estão entendendo? Então, quando uma religiosa se consagra, ela não é uma menininha que eternamente vai ser essa filhinha que vai ser cuidada. Não. Uma religiosa verdadeira, ela é uma mulher realizada na sua maternidade espiritual. Porque ela foi feita para ser mãe. E ela pode ser mãe. Agora, tanto esse traço da esposa, como o traço da maternidade, são realizados nela como a encarnação da igreja. É por isso que Maria, atenção, é por isso que Maria é o símbolo perfeito da igreja. Porque ela é virgem e mãe como a igreja. A igreja é esta virgem que espera a vinda do esposo. E a igreja é esta mãe de numerosos filhos, do qual todos nós nascemos no dia do nosso batismo. Virgem e mãe. Somente uma virgem mãe poderia ser sinal perfeito desta virgindade e desta maternidade da igreja. A religiosa, da mesma forma. Ela, virgem e mãe. Se consagra como a esposa que aguarda o esposo. Por isso, quando vocês olharem irmã fulaninha andando por aí, o que é que ela está dizendo com a vida dela? Ela está dizendo: todos nós estamos aguardando o esposo. Todos nós esperamos o esposo. Todos nós temos um coração inquieto que não repousará enquanto não repousar nele. Está entendendo? É essa a profecia da virgindade. É essa a profecia do esponsalício espiritual. Agora, são vocações bem específicas. Ninguém se sinta frustrada por não ter essa vocação, minhas senhoras. Né? Nós somos um corpo só, é a igreja. E a igreja vive dessa realidade. As religiosas falam uma profecia para as casadas, e as casadas falam uma profecia para as religiosas. Porque seria também um perigo que a religiosa se esquecesse da sua vocação matrimonial. Seria também um perigo que ela esquecesse da sua vocação maternal. Entende? Por quê? Porque terminaria sendo um celibato estéril.
E que coisa mais horrível é uma mulher espiritualmente estéril. Tá? Uma mulher pode até ser fisicamente estéril e isso não é uma tragédia. A tragédia é não ser mãe espiritualmente. Porque é aqui que está a verdadeira realização. Ser mãe espiritualmente. Entende? Ser esposa espiritualmente. Aqui que está o nosso chamado fundamental. Por quê? Porque aponta para a realização espiritual no último dia. Então é uma realidade escatológica. É uma realidade do último dia. É algo que se vive já hoje, mas que aponta para a realidade do céu. Para a realidade que nós viveremos no céu. E o celibato sacerdotal? Onde é que entra nessa história toda? O padre, não é? O celibato sacerdotal não é a mesma coisa, mas nós poderíamos de alguma forma intuir que tem alguma coisa a ver. Por quê? Porque o celibato sacerdotal é a encarnação do Cristo esposo. Já não é mais a questão da igreja esposa. É o Cristo esposo. Quem é o apóstolo? Quem é o homem que é ordenado? Ele é um sacramento do Cristo esposo. Isso é uma das razões, não é a única, mas isso é uma das razões pelas quais a igreja jamais irá ordenar as mulheres. Entende? Assim como a igreja também não tem um ritual de virgindade consagrada para homens. Entende? Vai lá no pontifical, na liturgia, está lá. Rito da consagração de virgens. Isso aí só acontece com mulheres. Você não pode realizar aquele rito com um homem. Entendeu? Não tem condições. Assim como também não haverá a ordenação de mulheres. Porque uma das razões, não é a única, mas uma das razões é exatamente isso. O homem ordenado, ele é sacramento do Cristo esposo. Então é por isso que é de suma importância que o padre seja celibatário. Veja, a igreja poderia ordenar homens casados? Poderia. Pode chegar o dia, né, que o Papa diga assim, ó, está faltando muito padre, vamos escolher alguns homens casados que sejam comprovados na fé e então decidir e ordenar. Isso poderia acontecer. Eu espero que não aconteça. Sinceramente, eu não gostaria de viver para ver esse dia. Seria um dia muito triste para mim. Não gostaria de forma alguma que nós tivéssemos homens casados padres. Não é? Por quê? Uma das razões é exatamente que o padre não casado, celibatário, ele encarna de forma mais concreta e real o Cristo esposo. Se ele tem uma mulher lá em casa, entende? Fica difícil a gente enxergar que a esposa dele é a igreja. Entende? Não é impossível, mas compreende que fica ali um problema de iconografia, né? Quando o padre, então, se entrega a Deus no seu celibato, ele está fazendo aquilo que São Paulo diz assim, lá na carta aos Efésios, não é? Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Ele deu a sua vida para a igreja. Ele morreu na cruz. Cristo amou assim a igreja. Então, gente, a batina preta do padre precisa representar alguma coisa que está dentro dessa batina.
Entende? Senão era somente uma fantasia. Se dentro da batina não tem um homem que morreu por amor à igreja, ou está morrendo, e está se entregando por amor à igreja, a batina é uma fantasia. Eu não estou dizendo que isso só pode acontecer no celibato. Mas como isso acontece de forma clara no celibato? Não é verdade? Ou seja, quando você vê um jovem sendo ordenado, qual é a reação das pessoas quando vê um rapaz deitado ali na frente do altar? Se a pessoa não tem fé, se a pessoa é de fora da igreja, se ela olha, ela diz assim: oh meu Deus, que desperdício. Um rapaz tão bonito, tão cheio de vida, agora vai ser padre. Olha que desperdício. Deve ter tido uma frustração muito grande, né? Deve ter tido uma desilusão amorosa para entrar no seminário. Nada disso, gente. Agora, como as mentiras do demônio nunca são mentiras totais, né? Vocês sabem isso. A técnica do demônio é essa. Ele mente, mas na mentira dele tem um aspecto de verdade. Por quê? Porque a mentira total e completa não ilude ninguém, não engana ninguém, não é verdade? A mentira, para ela enganar, ela tem que ter uma verossimilhança, ou seja, tem que ser semelhante à verdade. Ela tem que macaquear a verdade, nós dizíamos na palestra passada, né? Tem que haver um aspecto de verossimilhança. Então, como é essa coisa que o pessoal olha assim e diz: oh, que desperdício. De fato, é um sacrifício. É uma entrega. É algo humanamente difícil de, não somente de entender, de realizar. Eu digo isso olhando para a minha própria vida. Eu sou padre há 18 anos. Faz 18 anos que eu entrego a minha vida a Deus. Faz 18 anos que eu todos os dias digo: meu Deus, eu sou teu. Mas faz 18 anos que eu luto para pegar minha vida de volta. Entendeu? A gente entrega para Deus, daqui a pouco está dizendo: não, pera lá, entrega aqui de volta um pouquinho. Empresta aqui um pouquinho. Não. Hã? É como o cara que dá um presente para a pessoa e está toda hora pedindo o presente que ele deu emprestado. Não tem pessoas assim? Né? Fulano, me empresta aquele negócio que eu te dei? Não. Ah, que falta de educação, que é isso? Eu te dei, justamente por isso, você me deu. Então é meu agora, acabou. Né? Então, a gente entrega para Deus, mas existe sempre essa tentação de pegar de volta. De dizer: não, eu quero me poupar. Eu não vou me entregar totalmente. É difícil, né? É muito difícil. Então essa entrega real no celibato que está lá. Quando você vê um jovem deitado ali na frente do altar, o que é que você está vendo? Você está vendo um rapaz que está virando as costas para a única chance que ele tinha de viver uma vida humana realizada nos padrões normais, e está investindo numa realização invisível aos olhos de quem está assistindo aquela cerimônia. Entende? Se aquele rapaz que está ali deitado não crê no invisível, ele está numa enrascada. Ele está numa enrascada. Por quê? Qual era a hipótese que ele tinha de realização pessoal nessa vida segundo os padrões humanos? Era se casar e ter sua família. É ou não é verdade? Muito bem. Nós tem aquele ditado: mais vale um passarinho na mão do que dois voando, não é isso?
Muito bem. A maior parte das pessoas vive esse ditado. Chegar e dizer assim, ó, eu seguro essa vida, porque se não tiver a outra, pelo menos eu me realizei aqui. Né? Mais vale um na mão do que dois voando. Então, caso não haja uma outra vida, essa daqui eu já aproveitei. Né? Mas o padre celibatário está dizendo, com a sua vida, eu acredito tanto no que eu irei receber, eu acredito tanto na vida que eu irei receber, que eu renuncio a esta. Eu me entrego nesta. Entendeu? Agora, pergunto, isso quer dizer então, padre, que a vida de um padre é total frustração nessa vida aqui? Não, claro que não. Claro que não. Mas por que isso? Porque existe realização, gente, quando a gente se entrega. Deus é generoso. Só que o problema é o seguinte, a realização não é óbvia. A realização você encontra depois. Entendeu? Quando você vai e se casa, existe uma obviedade naquela busca de realização. Estão de acordo? Sim. Mas quando você se entrega na cruz, não é óbvio que ali tem uma realização. É óbvio? Não. Mas existe. E ainda nessa vida. Entendeu? Porque um dos distintivos, um dos sinais de discernimento vocacional é exatamente esse. É a alegria na entrega. Quando a gente recebe um rapaz no seminário, não é? Depois das crises normais, a gente precisa dar um tempo pro cara, né? Então, depois das crises normais, dos problemas normais, um dos sinais mais claros e evidentes de que ele tem vocação sacerdotal é quando você vê ele feliz por ter entregado sua vida. O que não quer dizer que não haja crises, o que não quer dizer que um belo dia não possa bater a crise do arrependimento, que é típica da crise de assídia de meia-idade, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas existem essas crises. Mas digo, no período de discernimento vocacional da formação, uma das coisas que é claro na vida dos candidatos ao sacerdócio é quando você vê que o rapaz é feliz. E existe uma frustração, por exemplo, quando a família dele não quer que ele seja padre, os amigos não querem que ele seja padre, as pessoas que ele ama não querem que ele seja padre. Ele fica frustrado de não conseguir transmitir para as pessoas a quem ele ama aquela felicidade que ele viu. É aquela história do tesouro escondido. O reino dos céus é como um tesouro escondido. Quem foi e viu o tesouro, vai e vende alegremente. Vende alegremente. O alegremente é importante. Vende alegremente. Mas se não tem o alegremente, entende? Aquilo é só um fardo. Então existe uma realização nessa vida. Não estou dizendo que o padre é um herói, entende? É um mártir, é um faquir que só tem agruras, né? Ele deita na cama de pregos e come caco de vidro, né? Não é isso. É claro que, vejam só, uma das maiores realizações da minha vida, assim, que a gente vê como recompensa, quantas vezes aconteceu nos 15 anos que eu fui reitor do seminário, que um seminarista foi me chamar, ele queria dizer, padre, mas o que saiu da boca dele foi, pai. É sinal de que a paternidade espiritual está existindo. E você ouvir da boca de uma pessoa, de quem você não é pai biológico, esse reflexo, né? Essa sinceridade do inconsciente. Porque quando alguém chega e diz, meu paizinho, meu pai espiritual, etc. Isso é muito consciente, deliberado. Não estou dizendo que é falso, não é falso. Né? Mas é deliberado, é uma coisa pensada. O que é bonito e é realizador
é quando é impensado. É o inconsciente que fala porque está falando da verdade interior dele. Pai, existe realização nisso. Mas é uma realização que não é óbvia. É a realização que só enxerga quem crê no invisível. Entende? Ou seja, esse vai e vende tudo alegremente só acontece, né, para quem enxergou o tesouro escondido. O tesouro é escondido. Você achou o tesouro escondido. Está entendendo? Então, essa é um pouco a realidade do celibato. Então, quando um padre celebra a missa, ele realmente está celebrando um sacramento que tem algo a ver com o matrimônio. O Papa João Paulo II chama a atenção para essa realidade de que todos os sacramentos podem ser lidos a partir dessa realidade do matrimônio. A Eucaristia também. O que a gente ouve do padre quando vai comungar? Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. É um banquete de casamento. É um casamento. E essa frase nos remete imediatamente ao Apocalipse. Né? É a ceia do Cordeiro. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Que ceia é essa? É a ceia nupcial. É o casamento do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus. Entende? Aquela palavra eis o Cordeiro de Deus diz claramente que aquela palavra ceia é a ceia nupcial. Então por isso que aqui no Brasil se adotou essa tradução em português que explicita mais a teologia que está por trás. Né? O que está em latim, no original é Beati qui ad cenam agni vocati sunt. Felizes os que são chamados para a ceia do Cordeiro, Domini, do Senhor. Né? Ecce agnus Dei. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em português se achou que perdia um pouco se traduzisse só ceia. Tem essa tradução, só ceia. Mas vamos explicitar mais, para o pessoal entender melhor. O banquete nupcial. Entendeu? A ceia que nós estamos falando aqui é um banquete nupcial. É a festa de casamento. Que Jesus usou em tantas parábolas. Tantas e tantas parábolas Jesus falou, né, que o reino dos céus é como uma festa de casamento. Uma festa de casamento. Então essa festa de casamento que nós celebraremos no céu, já antecipamos aqui na terra. Vejam como a Eucaristia é, de alguma forma, uma núpcia. Por quê? Porque você se une ao corpo de Cristo. Então acontece de forma antecipada aqui na terra aquela comunhão eterna que haverá no céu. Mas é uma união de um corpo. Por isso é clara a menção de casamento. Entende? Não somente isso. Quando o padre pronuncia as palavras da consagração, quem é este eu que está pronunciando? Isto é o meu corpo que é dado por vós. Isto é o meu sangue que é derramado por vós. Quem é esse eu? É Jesus. Então o padre, ele é sacramento, né, que torna presente o Cristo na Eucaristia. Mas quando ele diz isto é o meu corpo, vejam como enche de sentido o celibato do padre, não é? Quando ele realmente, sendo celibatário, entregou o seu corpo por amor à igreja. Entendeu?
Mas como realiza o celibato do padre e como o celibato casa bonito nessa realidade e faz um sentido espiritual maravilhoso de o padre poder dizer: esse é o meu corpo dado, esse é o meu sangue derramado, porque ele está se entregando à sua esposa como Cristo se entregou. E como é que Cristo se entregou? Na cruz. A cruz, minha gente, é o leito nupcial. Então ninguém pense, né, estupidez e coisas sexuais quando nós falamos do casamento de Cristo com a igreja. Porque o ato conjugal que uniu Cristo à sua igreja foi a sua entrega na cruz. Os Santos Padres têm páginas belíssimas para descrever isso. Por exemplo, eles comparam Cristo e a igreja com Adão e Eva. Assim como Deus, lá na primeira página da Bíblia, fez Adão dormir, e do lado de Adão brotou Eva, também Cristo, ao morrer, dormiu. E do lado transpassado de Cristo nasce a igreja, jorrando água e sangue com os dois sacramentos do batismo e da Eucaristia. É dali que brota a igreja. A igreja nasce do lado de Cristo, como Eva sai do lado de Adão. Vejam que beleza! Que beleza! A igreja, corpo de Cristo, unida ao corpo de Cristo, essa união no sacrifício da cruz. Lá nasce a igreja. Então, a cruz é o momento em que ele, esposo, se entrega em total fidelidade, doação e amor, como nenhum amor jamais poderia existir nessa terra, tão perfeito e tão santo, como o amor de Cristo que se entrega à sua igreja. Como isso deve inspirar os casamentos. Como isso deve inspirar o marido e mulher que se entregam crucificado um ao outro. Mas quanto isso pode inspirar muito mais o sacerdote que celebra o santo sacrifício do Calvário, da cruz. Porque a missa é isso. A missa é a celebração da entrega de Cristo pela esposa. É o momento culminante do seu amor eterno manifestado aqui na história. É para isso que nós somos chamados. Somos felizes. Felizes por termos sido redimidos e amados por um amor tão grande assim. Então vejam como o celibato, minha gente, do padre e o celibato das religiosas tem um profundo nexo com toda a teologia do corpo. E como o casamento e o celibato, tanto religioso como sacerdotal, são necessários para a vida da igreja. E que um sem o outro haveria um desequilíbrio. Se nós só tivéssemos pessoas casadas, como tem os protestantes, não é? Protestantes, é muito raro uma vocação de celibato, uma vocação consagrada ao celibato na igreja protestante. Vocês sabem disso, né? Eles não acreditam que o celibato seja possível, apesar de estar lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7. A única coisa que eles lembram de 1 Coríntios 7 é que é melhor casar do que se abrasar. Pronto. É o único versículo que vale. Né? É o único versículo que vale. Não vale todo o conselho que São Paulo dá, dizendo assim: eu preferiria que vocês ficassem como eu, ou seja, celibatário. Não é? Por quê? Porque os protestantes não acreditam na possibilidade de uma pessoa humana se santificar. Eles creem que nós somos irremediavelmente pecadores e a ética protestante é necessariamente uma ética de aparências. Tá? O pessoal fica um pouco assim escandalizado quando descobre, porque agora o Brasil
né? Como nós temos um pouco mais de protestantes, antigamente protestante era uma ave rara, né? Era uma mosca branca. A gente, fulano é protestante. Aí todo mundo olhava assim com espanto, né? Hoje em dia, né? É muito comum. Existe um percentual considerável da população que é protestante. Então o que acontece? Acabou aquele trunfo que eles tinham antigamente. Vai lá no presídio e vê quem que está lá. É tudo católico. Não, vai lá no presídio e vê que tem protestante também. Entendeu? Tá cheio de protestante no presídio. Tá? Então, vejam só. E não só protestantes que foram catequizados e se converteram no presídio. Protestantes que entraram como protestantes. Vai no presídio americano para ver quantos protestantes tem lá dentro. Não é? Então nós estamos começando a enxergar, abismados. Olha, padre, mas que coisa, né? Os protestantes, a gente espera, o cara é protestante, a gente espera que ele seja honesto, que ele seja íntegro. Mas, gente, se tem uma coisa que protestante não crê, é na bondade humana. Eles não creem, eles creem que o homem é fundamentalmente pecador, irremediavelmente pecador, que não tem conserto e, portanto, se entregam à sua miséria. Eles vão entrar no céu pela fé, porque as obras não salvam, porque as obras são sempre miséria e pecado. Não é essa a doutrina deles? Nós católicos não. Nós católicos acreditamos que uma pessoa pode se configurar a Cristo nesta vida, embora nós sejamos pecadores, embora nós tenhamos uma contínua luta contra o pecado, embora essa vida, a vida do homem sobre a terra seja uma luta, nós cremos que é possível a gente se configurar a Cristo cada vez mais. E aí nós temos o exemplo dos nossos grandes heróis, que são os nossos santos, que viveram uma vida, né, de sintonia com Cristo, claro, na luta contínua com o pecado, porque também eles lutavam com o pecado. Mas, vejam só, eles não creem no celibato. Eles não acreditam que seja possível. E como incompletam a igreja sem celibatários? Por quê? Porque pode-se cair na ilusão de achar que o matrimônio irá nos saciar. Porque eles não têm a profecia encarnada de homens e mulheres celibatários que se entregam a Deus dizendo com sua vida: esta vida jamais preencherá o vazio de nossos corações. É essa a profecia do celibatário e é esse o serviço que eles prestam à igreja, né? Crendo com a vida. Pergunta do aluno é essa. Tem gente dizendo que a igreja é santa e pecadora. Como é que é? A igreja é santa e pecadora? Resposta: não, a igreja é santa, ponto e acabou. A igreja não é pecadora. A igreja é imaculada. Não tem um pecado sequer. Quem tem o pecado somos nós que somos membros da igreja. Uai, então o que é a igreja, se não somos nós que somos membros? A igreja é o corpo de Cristo e o corpo de Cristo é imaculado e virginal. Então existe em nós, né? Existe em nós essa ambiguidade. A fronteira da igreja, eu sempre recordo isso, passa dentro de nós. Existe algo que em nós já é a igreja imaculada. E algo que em nós ainda é o homem velho que não está convertido. Enquanto eu peco, quando eu peco, eu não peco enquanto membro da igreja. Quando eu peco enquanto indivíduo que se afasta dela. Entendeu? Ou seja, o meu pecado não é um pecado do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo não peca. O meu pecado é o ato de eu
estar me separando do corpo de Cristo. Entendeu? Isso é o meu pecado. Então, vamos supor, esse escândalo dos padres pedófilos. Esses padres que pecaram gravemente. Eles pecaram gravemente enquanto membros do corpo de Cristo? Ou exatamente o contrário? Aquele ato miserável de pecado foi exatamente o ato de um padre saindo da igreja. Entendeu? Tirando-se da comunhão com a igreja. Com aquele ato ele está se desconectando, saindo da comunhão. Por quê? Porque a comunhão com o corpo de Cristo é a comunhão com o corpo imaculado. Então a igreja, ela é essa realidade imaculada. Né? Tá bom? Pergunta da aluna é, com relação à intercessão dos santos, que certeza nós temos que os santos estão nos ouvindo? Vejam, gente, São Paulo diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Nem a morte, nem a dor, nem o sofrimento, nem a perseguição, nada vai nos separar do amor de Cristo, não é isso? Muito bem. Quando nós morremos, nós não somos excomungados do corpo de Cristo. Está entendendo? Quando nós morremos, nós que éramos membros do corpo de Cristo, continuamos sendo membros do corpo de Cristo. Isso quer dizer que somos um só corpo. Uma só realidade. Ora, se nós somos membros de um só corpo, e eu aqui na terra posso rezar por você que é membro do corpo de Cristo, e isso até os protestantes admitem, não é verdade? Eles não rezam uns pelos outros? Protestante reza ou não reza um pelo outro? Reza. Uai, mas o único intercessor é Jesus. Sim, meu irmãozinho, o único intercessor é Jesus. E nós somos o corpo de Jesus. Nós somos o único intercessor. Já não sou eu quem intercedo, é Cristo que intercede em mim. Entende? Quem reza por mim, quem intercede por mim diante de Deus? Cristo. Agora, quem Cristo? Christus totus, o Cristo inteiro. Não vamos cortar o Cristo em pedaços. Entende? Não vamos dizer assim, não, só serve o Cristo que está aqui na terra e o Cristo que é a cabeça. O outro Cristo que já está no céu não serve. Entendeu? Nós estamos cortando pedaço de Cristo aqui. Não é? E a igreja sempre viveu essa intercessão dos santos, até mesmo antes da gente ter clareza de quais eram os livros do Novo Testamento. Você vai lá nas catacumbas de Roma, vai nas catacumbas de São Sebastião, lá em Roma, que fica na Via Ápia, era uma estrada antiga romana, por onde passou São Paulo e as pessoas, né, que entravam em Roma, entravam por aquele caminho lá. Nas catacumbas de São Sebastião, os cristãos iam lá no túmulo dos mártires e escreviam orações, pedindo que os mártires intercedessem por eles. E, inclusive, eles sabendo que São Pedro e São Paulo estavam enterrados em Roma, colocava lá. Petre et Paule, ora pro não sei quem, fulano tal. Pedro e Paulo, reza por fulano. Está lá, ainda na época das perseguições, essa consciência plena que a igreja tinha. Esta é a consciência da igreja que escolheu os 27 livros do Novo Testamento. Se você confia na igreja que escolhe os 27 livros do Novo Testamento, você confia também no fato de que ela reza para os santos e ela sabe disso desde sempre. Não é? Então, vejam só. O problema básico dos protestantes, gente, a antropologia dos protestantes, o problema básico deles é que eles têm um pessimismo radical com relação aos seres humanos.
nada de humano para eles é bom. Entendeu? Nada de humano para eles é bom. Para eles, essa teologia do corpo que nós estamos falando aqui, né? Se eles forem coerentes com a teologia deles, o que nós estamos falando aqui é idolatria. Entendeu? Por quê? Porque estamos pegando criaturas e, aspas, colocando no lugar de Deus. Nós não estamos colocando nada no lugar de Deus, não é? Nós vimos na aula passada a diferença entre ícone e ídolo. Né? Então, existe um pessimismo radical. Os protestantes, não... Inclusive, eu gostaria de alertar vocês para que vocês se livrem, pelo amor de Deus, de macaquear certas expressões protestantes. Entendeu? Se livrem, pelo amor de Deus, de usar a palavra humano como sinônimo de pecaminoso. A pessoa comete um pecado e diz assim, foi o meu humano. Por quê? Você tem um divino também? Entende o negócio? Não é isso. Não é foi o meu humano que pecou. Essa não é uma linguagem bíblica. Essa não é a linguagem da tradição da igreja. Quando a gente peca, você pode dizer, isso daí é o homem velho. Isso daí é a fraqueza da carne. Né? Tudo isso é linguagem tradicional da igreja. Mas a igreja nunca usou a palavra humano com esse sentido pejorativo. Tá? Eu estou falando da igreja, meu filho. A igreja nunca usou isso. Né? Tá? A igreja, na sua tradição. Se hoje estão fazendo músicas e refazendo coisas, etc e tal, isso daí é problema de quem faz essas músicas. Eu estou falando de uma igreja de 2000 anos. Então vamos parar de macaquear a linguagem de protestante, que são muito pessimistas com relação aos seres humanos. Nós católicos cremos na ação da graça em nós. Que nós somos pecadores, sim, mas que a graça de Deus pode operar e fazer grandes coisas em nós.